Boa noite, Eliane. Boa noite. E aí, Maria José, como você está? Estou bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Achei que não ia dar certo, estava algum imprevisto dizendo que não podia ter aceitado, e gostei. De novo, Não acredito. mas estamos Pois é. aqui, estamos com as colegas. Selma. Selma está participando conosco hoje. Que bom, Selma, que você hoje pôde participar. Um prazer estar você. Zuleide. Tô vendo, Tá Selma, tá falando aí. Que tá. bom, E Selma. Zuleide também tá aqui participando com a gente. E hoje nós vamos falar, né, sobre saúde mental. Estamos aqui com Maria José, que é do grupo de Miss Muniz, é daqui de Limoeiro, viu? Seja bem-vinda de também, viu? Limoeiro, né? Que bom, né? É A turma de sim. Limoeiro sempre participa quando, né, a gente faz a nossa live, tem contribuído muito também. Pessoal de Basta. Limoeiro, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite a todas e todos que estão entrando. Nós vamos dar início à nossa live de hoje, falando de saúde mental nos dias atuais, né? Como manter, como conquistar ou como conquistar a saúde mental nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Nós somos do grupo de psicólogo domiciliar e Maria José e eu, como outro, Selma também, psicóloga domiciliar e outras que participam conosco, estão participando hoje. Mas para a gente, vamos iniciar, né, Maria? Vamos. É, eu vou dar a palavra para você, dar as suas bem-vinda para vocês e você se apresentar. Eu sou a Eliana Oliveira, psicóloga clínica e domiciliar. Maria José, pode se apresentar. Boa noite. Eu sou Maria José, né? Psicóloga. Atuo, como a Eliane falou, né? No grupo do Psidomiciliar. Nós temos esse grupo no estado de Pernambuco. E uma vez por mês nós fazemos nossa live, né, Eliane? Sempre com temas É, variados, né? A nossa live ia ser a semana passada, né? Mas por alguns imprevistos, né? Da internet, né? E a gente não pôde fazer, mas a gente está aqui, né? Para falar de um tema que a gente sabe, né, Eliane, que não tem é, mês, né? É para se falar todos os dias, é sobre saúde mental, né? Como manter essa saúde mental todos os atual, dias. todos os dias, né? É. E para iniciar, né, a nossa conversa de hoje, muita gente não, falando de saúde mental, muita gente não pensa nesse termo saúde mental. Então, a nossa pergunta de hoje é: você já pensou nisso? Você já pensou nesse tema, como manter a sua saúde mental? Porque muita gente associa a saúde mental e dá prioridade à saúde do corpo, É, essa né? física, Então, né? o corpo não pode estar bem se a mente não estiver. Pois Então, é. por isso que a saúde mental, ela tem que andar em parceria com a saúde orgânica do nosso físico. Mas muitas vezes não entende, as pessoas cuidam da saúde do corpo e não cuidam da saúde da mente, né? Que é prioridade. Sem essa saúde mental a gente não chega a lugar nenhum. E, e o modo como a gente trata as nossas emoções, o cotidiano, né, do dia a dia, do cotidiano, que hoje está bem, né, agitado, muitos conceitos, muitos movimentos, e às vezes as pessoas ficam sem entender, né? Muita violência também influencia nessa questão da saúde mental. E Isso. nós precisamos estar atenta, porque o, o transtorno é a ausência da saúde mental, né? Se eu não tenho saúde mental, eu vou ter algum tipo de transtorno.
pode ser de pânico, né? Medo, um medo pode se transformar em um pânico. Isso. E essa ausência da saúde mental é que vai ocasionar o transtorno. Então, o transtorno, ele é a ausência da saúde mental. Então, por isso que nós precisamos estar com a nossa saúde mental em dia. E o que é essa saúde mental? É essa capacidade, né, da gente reconhecer os nossos limites. É muito importante da gente reconhecer os nossos limites, da gente se amar, né? Essa capacidade do autocuidado é também muito importante. E essa habilidade, né, da gente também de sair de diversas formas das adversidades da vida. Isso também é saúde, não é? É saúde mental. Né? Que nós sabemos que no Exatamente. Dia a dia, né? Agora, como lidar com esses desafios, como encarar esses desafios, né? A Selma está dizendo aqui, ó, é muito importante termos a saúde mental, principalmente nós que trabalhamos nós trabalhamos com outras pessoas e com diversas demandas. É verdade, Selma? Sim, sim. Então, sentir essa sensação de estar bem, em harmonia, isso é ter saúde mental, né? Verdade. E é importante que a gente também, a satisfação de viver é estar bem com a nossa saúde mental. Então, é importante que nós precisamos estar atentos, porque vários fatores influenciam, né, na nossa saúde mental. E os fatores negativos, eles vão influenciar, né? Muito desses fatores, claro, que são os fatores negativos que influenciam essa saúde mental, como o estresse, as limitações, né, que são impostas para nós. Né? Muitas questões sociais, né, Eliane? Que são vários fatores que vão interferir na saúde mental. Então, por isso que se fala tanto, e não é só se falar, é realmente perceber, né? Cada ser humano perceber, né, das suas limitações, saber como se sente, porque estamos aí com uma demanda muito grande de estresse, né? Esses estresses de forma externa que vem aí em nossas vidas, né? É o dia a dia, é a cobrança, a gente tem que ser perfeita, a gente tem que dar o melhor, a gente tem que estar produzindo sempre. Então, essas cobranças, né? Isso que estão passando para a gente, o quanto não está nos adoecendo e a gente não percebe, né? Que está adoecendo. É verdade. Você tem que ser isso, você tem que ser perfeita, você tem que dar conta de tudo, você tem que estar feliz sempre. Então, veja quanta coisa. Hoje em dia, as pessoas têm até vergonha de dizer que não está bem. Porque o que cobra na gente é o seguinte: você que tem que estar sorrindo. E nem sempre quem está sorrindo está bem. É verdade. Porque, olha, há uma cobrança, né, muito grande em relação o nosso cotidiano. Essa cobrança, né, que todo mundo tem que estar bem 100% o tempo todo. É essa cobrança que a sociedade faz para nós, e de um modo geral, para todos. Nós temos que estar bem o tempo todo, 100%, na família, na escola, na academia, nas redes sociais, não é? Principalmente. Pois é. A sociedade nos fica havendo essa cobrança e as pessoas nós às vezes ficam tão absorvidos que esquecemos de nos aceitar como nós somos. E as nossas limitações, né, Eliane? Porque tem dia que você não está bem, você não consegue dar o seu melhor, não consegue dar 100%, mas os 10% que você está dando é o que você pode. Então, nem todo dia a gente vai estar igual. E Selma está dizendo aqui, ó, tudo influencia a saúde mental. Então, ela diz aqui, os pensamentos automáticos é muito prejudicial, as cobranças são muitas. Sim, nós precisamos ter entendimento para saber os nossos limites. Com certeza. Que é isso. Exato, Selma, isso mesmo. É isso mesmo. E nós que conhecermos os nossos limites,
para sabermos como lidar com as nossas emoções e Isso. podermos sair dessas situações que nos levam, né, a até muitas vezes ficarmos assim, não é, não é mais assim, não é negligente com o outro, não, é outro termo que eu quero falar. Muitas vezes a gente deixa de olhar, né, desse olhar para o outro da forma que a gente gostaria. É verdade. Não é? Da forma que a gente gostaria, porque por conta dessa cobrança que a sociedade faz de nós, nos cobra o tempo todo, e a gente fica o tempo todo se sentindo cobrado, e isso adoece. Claro, isso adoece. Eliane, hoje as pessoas elas não têm praticamente mais descansos. Você lembra? Muito bem, Selma, eu vou falar sobre isso agora, mas foi bom sua colocação. Se a gente não estabelecer os nossos limites, a gente vai acabar adoecendo. Porque o que a gente percebe hoje com essa vida moderna, antigamente, né, Eliane, há um tempo atrás, as pessoas elas se reuniam no final de semana para ficar com a família, as famílias com amigos, as pessoas tinham lazer. Hoje, o que é que pedem para você, às vezes? Você tem que trabalhar de domingo a domingo. Então, qual é o teu momento de lazer? Qual é o momento que você vai poder renovar suas energias? Se você só vive trabalhando, você vive só na produção. Então, às vezes, não fazer nada é tão importante quanto fazer. Porque a gente precisa desse descanso, a gente precisa renovar essas energias, não é verdade? E como é que a gente renova essas energias? Né? É verdade. Fazendo o que a gente gosta, tendo nossos hobbies. É muito importante ter essa consciência, até onde a gente pode ir. A gente não tem que estar imitando e nem estar cedendo ao que é imposto para nós. Exatamente. Em relação ao trabalho, você falou, é muito importante, porque muitas vezes o trabalho absorve, né, o tempo, né, da pessoa, e cada vez mais o trabalho vai deixando de ser uma coisa prazerosa. Ele se torna uma coisa cansativa, né? Angustiante. A pessoa trabalha porque é uma necessidade de trabalhar, mas ela deixou de ser assim. Eu trabalho porque eu gosto do meu trabalho. Muita gente se queixa disso, que o trabalho tornou-se uma coisa muito cansativa por conta disso. Porque. Oi? Um fardo, né? Um fardo, um peso. Um fardo, exatamente. Como você vai trabalhar, que você não vai trabalhar com prazer, já pode estar te causando adoecimento, né? Pode causar um adoecimento isso a longo prazo. Por isso que tem muitos, né, trabalhadores, né, com a síndrome de burnout. Porque Isso. quando esse trabalho, ele influencia na saúde mental desse trabalhador, por conta disso, que vai acumulando o dia a dia, as situações, a pessoa vai ficando cansado, aquilo não vai mais aquele trabalho que era um prazer de trabalhar, não é mais, deixou de ser, ele se tornou prejudicial, e muita gente também se torna assim, né, esgotado, né, um fardo pesado. O trabalho que era um prazer, hoje se torna um fardo pesado, e a pessoa tem que seguir, tem que prosseguir. E muitos não aguentam e terminam, né, entrando em depressão, porque há o adoecimento da mente. Né? Aí não é o adoecimento da mente, entra em estado depressivo, e muitos têm que se afastar do trabalho realmente. Selma está falando aí, né? Selma está falando que dessa cobrança prejudicial. A noite de sono, isso é outra coisa também que a gente vem percebendo, né? As pessoas estão diminuindo a qualidade, não só a qualidade, como também a quantidade do sono. Então, se eu não tenho um sono de qualidade, se eu não descanso bem, como é que eu posso no outro dia me acordar bem para exercer minhas funções?
Não é verdade? Exatamente. E hoje, como eu falei, né, essa busca pelo ideal de dar 100% na escola, na igreja, né, na mídia, nas redes sociais por aí, vai acumulando e as pessoas vão ficando noites sem dormir, deixando, né, que esse acúmulo de sono vá perpetuando por várias noites e Ou Eliane, prejudicando a saúde mental. outra coisa, além não é só também de você não dormir, passar noites sonos, mas também, veja só, se você fica só nessa questão do trabalho, você não tem qualidade de vida, você não tem momentos de lazer, você não tem diversão. Então, como é que eu posso? Qual é a mente que aguenta o tempo todo só você pensando em produzir, em ter que dar conta das coisas, né? Então, hoje mesmo eu recebi um relato interessante, onde um pai, um pai sofreu um acidente. E aí ele trabalhava do dia à noite, né? Para dar o melhor para os filhos. Então, ele não sabia o que era um feriado. E esse pai adoeceu. E ele está em casa agora, no momento, pelo adoecimento, está acobertado, né? E o filho, lógico, o filho triste porque ele está doente, mas feliz porque ele está em casa. Veja que coisa, né? Quer dizer, por que está tendo esse do pai? Porque o pai está adoeceu e está dentro de casa. E aí, veja que contradição. Ele teve que estar doente para estar dentro de casa, para o filho sentir essa presença. Então, veja como a gente está se distanciando para ter essa produtividade, para ter que ser alguma coisa, para ter que ter, não é nem ser, corrigindo, ter que ter alguma coisa, eu tenho que estar sempre trabalhando. E as pessoas, elas estão muito preocupadas com a quantidade, não com a qualidade. Exatamente. É muito difícil a gente trabalhar com esse tema, as pessoas, por conta dos preconceitos que são, que é imposto, né, criado pela sociedade. O tema saúde mental é um preconceito. Existe tabus e preconceito criado pela sociedade. Sim. Porque quando se fala em saúde mental, aí vem logo aquele preconceito. Vai falar de quem é doido, quem tem alguma. O termo que se usa, né? A sociedade e também como se fosse uma fraqueza para tratar a saúde mental. A pessoa, como você falou no início, as pessoas têm até vergonha de ir se encaminhar para um psiquiatra quando precisa, sabe que precisa, mas não vai porque é um sinônimo de fraqueza para ela, por conta dos tabus e dos preconceitos impostos pela sociedade. Às vezes, quando não é da própria pessoa, essa fraqueza também é da família, os pais principalmente, né? É como se eles não tivessem um filho com problema, uma criança com problema, então é sinal de fraqueza para eles. Então, isso foi imposto durante muito tempo, e nós precisamos combater esse preconceito. Como? Falando sobre o tema, falando do assunto. É Né? Que verdade. as pessoas procuram manter, para manter a saúde mental, precisa primeiro olhar, se cuidar e procurar ajuda. Não é? Ajuda no profissional médico, da área médica, que possa também, né, tanto como psiquiatra, o psicólogo, né? Às vezes aí vai dizer, mas eu não tenho acesso. Eu sei que está difícil, muito difícil na rede, principalmente do SUS, se encontrar psiquiatra e psicólogo, né? Está difícil. Mas não é por isso que você pode procura ajuda de algum modo. Hoje a gente sabe que tem várias instituições de universidade, né, que presta esse Ó, atendimento. Dalma está dizendo aqui, ó, esse termo Fala. saúde mental
é muito incompreendido pela sociedade como um todo. É verdade, Dalma, porque as pessoas realmente, como a Mariana acabou de falar, tem esse preconceito, mas a gente realmente tem que trabalhar isso aí, e muito bem, e acima de tudo se amar, porque a gente precisa se cuidar para cuidar do outro, porque as pessoas têm uma visão de eu vou cuidar muito do outro, mas não se cuida. E quem não se cuida acaba adoecendo. Então, realmente é muito importante. Cuidar do outro é fundamental, mas a gente precisa, para cuidar do outro, estar bem. E aí, como é que eu posso ficar bem? Então, às vezes, pequenas coisas, Eliane, que a gente não faz mais, que a gente tem que prestar atenção, coisas que a pessoa fazia e vai deixando de fazer, né? Coisas tão simples que faz bem para a gente, e a gente, com essa correria aí do dia a dia, com essas cobranças, de fazer, só para entrar nesse mercado aí consumista que você tem sempre que estar tendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque pequenas coisas que fazem diferença, e muitas vezes a gente não faz, que é um sono de qualidade, é uma alimentação, uma boa alimentação, uma atividade física. Então, as pessoas sempre dizem assim, eu não tenho tempo, mas se adoecer, não vai ter que buscar esse tempo. Então, às vezes, a gente não dá prioridade ao que precisa ser dado, que é essa questão de olhar para si. Muitas vezes a gente não olha para a gente. O corpo verdade. A mente está sinalizando que não está bem, mas a gente vai ignorando os sinais que o corpo e a mente vão dando. E muitas vezes sobre isso, Maria, a gente sabe que, veja, agora a gente saiu do Setembro Amarelo, entrou no Outubro Rosa, tem-se campanha aí de mamografia para todo canto, para torto e para direita. A saúde do corpo, né? Mamografia, e tem várias, saúde do homem, Novembro Azul, e tudo isso aí. Mas porque isso é uma coisa, né, um tabu tão grande que a próprio governo, quem pode ajudar a propagar isso, não faz como deve. Por que não fez em Setembro Amarelo, o mês da saúde mental, um mutirão de atendimento psiquiátrico, os psiquiatras? Cadê os psiquiatras que falam tanto de saúde mental? Porque não fizeram lá a Associação dos Psiquiatras, lá, um mutirão para atender esse pessoal que está na fila de espera do SUS, esperando psiquiatra? Não foi o mês da saúde mental, não é? Pois é. Por que não fazem também? Aí faz mutirão, é bem louvável, mutirão da mamografia, eu gosto, vou até participar também, vai ter, né? Semana o pessoal da polícia também, civil, está fazendo um mutirão, sexta-feira, então tem vários mutirão esse mês de Outubro Rosa, mas onde estão pecando é nisso. É que não estão dando o devido valor para o assunto. Realmente, veja, da saúde mental, né, que é preciso falar todos os dias, porque se eu não estou bem, eu não, né? E aí você veja, como você falou, que ideia maravilhosa, porque assim, tem as palestras, elas são bem-vindas, mas a gente tem que realmente um mutirão, quantas pessoas não iam ser ouvidas, né? Que é o que precisa. Não, aí fizeram a Associação dos Psiquiatras, de tudo aí, fizeram palestra, fizeram simpósio, e o pessoal que está lá na fila do SUS, esperando para um atendimento para o psiquiatra, muitos anos, eu estou dizendo isso porque eu trabalho em comunidade, e eu vejo isso. Eu tenho criança que eu atendo num projeto que as mães ficam chorando, que faz 2 anos que esperam uma consulta para o psiquiatra, ainda para saber, para dar entrada no diagnóstico se o filho é autista ou não. Olha, isso dói, sabe? Então, cadê, né? Aí vai dizer, o governo está fechando os olhos, mas a gente sabe que tem muito. Eu sei que os psiquiatras estão super lotados na fila do SUS. Tem uma fila porque realmente é muito. A semana retrasada abriu vaga no Hospital da Restauração para neuro. E estava lá uma fila enorme lá, gente do interior, todo o canto, gente que dormiu lá. Mas
marcaram 300 fichas. E já tinha, não sabia, já tinha lotado. Pronto, quem foi naquele dia pegou. Quem não foi vai passar não sei quantos meses agora só para um ano. Porque essas 300 fichas não vai ser para atender em um mês. Não é? Não, Porque não tem profissional suficiente para isso. Eliane, a gente percebe, olha, muito neurologista, muito neurologistas, neuropediatras, neuropsiquiatras. A gente percebe muito, neuropsiquiatra não, né? Opa, o psiquiatra Para para criança, criança. A gente percebe muito psiquiatra infantil. que há uma escassez muito grande, é a fila É, de anos, né? E aí, quando vem se dar esse diagnóstico, conseguir escutar essa criança, essa demanda, a criança tá bem, já tem crescido, já não é mais nem criança. Nós sabemos que tem realmente essa dificuldade, mas mesmo nessa dificuldade, a gente precisa falar, bater nessa tecla, porque a gente precisa que essas pessoas elas é. busquem um serviço. Saúde mental, porque saúde mental não é só ir para ali para um mutirão psicológico ali, numa faculdade, às vezes tem um mutirão psicológico, tem uma, também, a gente precisa de medicar, precisa de medicar, muitas vezes, que não é só o acompanhamento psicológico que vai ajudar aquele paciente. Tem casos que é sim, mas tem casos que precisa de medicar. Então, acho que deveria vir essa parceria, sabe, entre a psicologia, a psiquiatria, para que possa andar mais, né, e as pessoas possam ser atendidas. Agora, para isso, tem que ter muita, sabe, agilidade, força de vontade dos governantes, porque é uma coisa tão que a gente não pode alcançar. A gente deseja muito, eu que, né, muito, tem muita gente precisando de saúde mental, mas enquanto a gente não consegue, o que é que a gente pode fazer? Isso que a gente está fazendo aqui, conversando, Conscientizar, divulgando, vamos né? falar sobre isso, temos que falar, Isso, precisamos conscientizar das pessoas para que elas sim, se conheçam, né? Como Dalma falou da questão do autoconhecimento, que eu acho que foi Dalma que não Pincel, se né? acomode, corra atrás, está difícil, vá, não se acomode, porque muita gente se acomoda realmente, por É, conta de tanta dificuldade, mas vamos ter pensamento positivo, não se acomodar, correr atrás, para que a e gente também, possa conseguir, além de correr atrás, a gente também tem que ver o seguinte: a gente tem que ver também, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, o que é que a gente também não está fazendo por nós. Porque muitas sim, vezes, eu vou frisar mais uma vez, a alimentação ela contribui, a alimentação, a qualidade de sono, né? A questão do hobby, que é o do prazer, ter momentos de lazer. Então, tem coisas que a gente pode fazer também. Lógico que tem coisas que dependem do profissional, mas tem coisas também exato, que precisa fazer. E hoje as pessoas, a grande maioria, elas não estão tendo esse cuidado com a parte, porque assim, falar do corpo que foi para um médico é muito bom. Né? É fácil você postar que está indo para uma academia, que paga, que está pago. Quem é que diz que foi para um psicólogo, um psiquiatra? A maioria das pessoas não vão, e quando vão, não assumem, é uma vergonha, é um preconceito em relação a isso. Então, a gente precisa falar, se eu estou precisando de ajuda, eu preciso buscar essa ajuda. Se eu não estou conseguindo dar com essa dor sozinha, com esses sintomas, eu preciso buscar ajuda. Porque às vezes as pessoas não vão no início, quando vão já está uma coisa mais agravante. Né? Então, é, assim, eu preciso fazer a minha parte, prestar atenção em mim, porque quem me conhece, quem se conhece é o outro, né? Você se conhece, o outro também tem que procurar se conhecer. É uma construção diária, mas a gente precisa começar a olhar para si, porque muitas vezes teu corpo, mais uma vez eu vou dizer, frisar, porque o teu corpo diz, a tua mente está sinalizando que não está bem, e a gente vai, não, é bobagem, isso foi uma coisinha banal, e começa com algo pequenininho, daqui a pouco está uma proporção que você não consegue. é verdade.
E dentro desse tema que você está falando, né, de buscar ações que mude esse impacto, né, negativo e que se transforme em positivo, né, para a nossa mente. É como você diz, né, fazer uma boa alimentação, ter atividade física. Às vezes você fala, boa alimentação, eu não posso ter boa alimentação. Às vezes as pessoas têm condições de ter uma boa alimentação. É uma fruta, uma verdura, comer uma comida caseira, mas as pessoas procuram comer comida, sabe, que não nutre o corpo, nem a mente, né? Às vezes as pessoas não tomam muita água e confundem. Não tomam água, exatamente. Exatamente. E tem outra coisa também, além de uma boa noite de sono, a qualidade, né? Investir nessa qualidade de sono é muito importante. Procurar fazer atividades prazerosas, né? Exercícios. Não pode faz uma caminhada, vai caminhar numa praia, na beira da praia, procurar, não tem, vai sentar numa praça, conversar com alguém, não é? Toda a cidade hoje tem academia da cidade. Tem uma praça, exato. Se desconecta. Tem um tempo para meditar, né, Maria? Um tempo para meditar, sentar numa praça, ficar ali, meditando nas coisas boas que viveu, nas coisas boas que conseguiu te trazer até aqui, aquele momento, que você é hoje. E evitar relações tóxicas também, não é? Porque muitas vezes a gente pode evitar, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Poxa, tenho medo de ficar sozinha. Tem um tal ditado que diz, como é? Rir com ele, pior sem com ele, sei lá. Rir com não é? ele, pior sem ele, alguma coisa, essa expressão. Alguma coisa assim. Não, tem relações que te faça bem, que te faça para cima. É muito importante, né? E outra coisa importante, muito importante, é reforçar os laços familiares. Né? Isso é muito importante. É importante. Quando a gente fala das gerações tóxicas, a gente só pensa que é relação a dois. Mas nós temos amizades tóxicas também, né? As relações familiares também. Então, as pessoas só acham que relações tóxicas é relação a dois. Mas tem muitos tipos de relação que te adoecem. Então, tem amigos que só bota você para trás. Pois é, então tem pessoas que não valem a pena estar perto, que a gente não vale a pena a gente estar perto dessas pessoas. Então, tudo isso pode te causar adoecimento. Comparações, né? A gente está se comparando com o outro. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. A vida do outro é a do outro, você tem a sua vida. Então, essas coisinhas pequenas faz a diferença. Essa coisa de reforçar os laços familiares é muito importante, viu? Claro. Porque a família, olha, você pode dizer, por mais que sua família seja distante um do outro, mas é sua família. E muitas vezes a gente precisa de reforçar esses laços familiares. Claro. E tem muita gente que está distante, está nem se comunica, nem muito mal. Alguns ainda dão um bom dia no WhatsApp e outros nem isso. Não é isso? E outros nem isso. Agora, com o WhatsApp, as pessoas deixaram muito de visitar as pessoas, né? Com a pandemia, né, que veio isso, né? Esse negócio de mensagens, né? As pessoas, você vê, eu vi uma reportagem, estava falando no final do ano, né? Antigamente você tinha uma preocupação de escrever para outra pessoa, de chegar perto. Agora vocês mandam, as pessoas, não de uma forma geral, nós, né? A sociedade de uma forma geral, manda eu sei como é. Manda gravações dessas mensagens, estava uma polêmica nos dias desses, né? Uma reflexão, que esse WhatsApp agora com esse aceleramento do áudio, você às vezes nem escuta o que eu estou dizendo. Você tem a opção, né, de acelerar, só para dizer que escutou. Rapaz. Então tu não sabe se esse outro está bem. A mensagem é tão rápida, só para tu dizer assim, tá, eu te escutei, Eliane, mas você sabe nem o que o outro falou, tá? Então a gente está
perdendo. Eu hoje falava isso numa palestra hoje pela manhã. Hoje eu estava dando uma palestra de manhã na unidade de saúde, né? E a gente falava dessa falta de comunicação que as pessoas não têm mais, desse olhar nos olhos, né? Veja uma coisa tão simples, não tem preço. Você olhar para mim, perguntar como eu estou, eu perguntar como é que você está. Nós conversarmos, trocarmos ideias. Hoje pouco se faz. Hoje, quais são os encontros de hoje em dia? Cada qual com o celular, tirando a foto daquele encontro, mas não está no encontro. Está mostrando a foto do encontro, mas a gente não está se encontrando. A gente não conversa mais. É verdade. É verdade, isso é muito importante. E também, sabe, a gente deve procurar um médico regularmente, porque muitas vezes a gente vai acumulando, não sabe o que está dentro, o que se passa dentro do nosso corpo, né? O corpo ele dá os sintomas da doença, claro, mas a gente precisa estar procurando um médico regularmente, porque muitas vezes você tem uma doença e termina afetando, se abalando emocionalmente por conta daquela doença que você está enfrentando. E é uma coisa que podia estar, se você tivesse tendo regularmente, fazendo exames, né? Procurando ajuda médica, né? Ajuda profissional, para não passar, né, por alguns aperreios da vida. E a gente faz, muita gente faz isso e ainda tem aperreio na vida, né? Mas isso aí é a nossa vida. A nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos. Um dia a gente pode estar lá no alto, no pico, contemplando a beleza, né? Mas um dia a gente pode estar embaixo, no vale, né? Tem até esse livro, Picos e Vales. Ele é muito interessante. Ele mostra essa realidade nem sempre a gente está. Nossa vida, não está. Um dia a gente pode estar bem, outro dia pode não estar, porque nós vivemos na vida assim, né? E passamos. Mas, Eliane, a vida é isso, né? A vida é de altos e É baixos. isso é a vida. Eu vou lidar, porque lidar com o alto é muito fácil. Mas como é que eu vou lidar com os baixos da vida, né? Com Sim, esses desafios. E é esse sim, desafio sim. que ele nos faz crescer. É ele que nos impulsiona. Porque se a vida fosse parada, né, naquela monotonia, não teria graça. Então, o sentido da Não, vida é você realmente aprender a lidar com essas adversidades. Né? É isso que te faz crescer, é isso que te impulsiona a viver, a superar os desafios. E a gente, Eliana, é muito forte. A gente é que não percebe, muitas vezes, a fortaleza que nós temos. é verdade. E para isso nós precisamos nos conhecer, né? Para isso nós precisamos nos amar. É o Isso. autocuidado, né, Maria José? O autocuidado, né? O autoconhecimento. Que a gente precisa ter. Esse cuidado com nós mesmos, porque muitas vezes a gente cuida do outro e se esquece de se cuidar. Nós Isso. precisamos de ter esse autocuidado, saber quando você tem esse autocuidado, quando você começa a cuidar de você, olhar para você, você percebe logo quando alguma coisa não está bem. Isso. Você percebe isso quando não está bem e é um sinal de alerta, logo e corra para pedir ajuda. Pois é. Mas para isso Mas você precisa se se você amar. cuidar com você, como é que você vai conseguir enxergar isso, né? É verdade. A gente não se olha. Muito bem, Dalma. O autoconhecimento é É, fundamental. Eu acredito que é uma das teclas mais importantes que a gente bate, né? Sempre que a gente está fazendo essas lives. Esse autoconhecimento, porque isso é algo. Todo dia a gente está a fazer mudanças, a perceber, olhar o que está bom e aquilo que não está bom. Então, tem coisas em mim que eu preciso melhorar. Então, como é que eu posso fazer essas melhoras, né? E assim, cada pessoa tem uma forma de olhar para a vida, cada pessoa tem uma forma de cuidar da vida. Muito bem, Dalva. Principalmente para nós psicólogos. Com certeza. Como é que a gente vai cuidar desse outro se a gente não cuidar da gente? Não tem como você cuidar do outro
amar esse outro se você não se ama? É verdade. Então, nós precisamos, né, voltar, né, aqui, Selma está falando, antigamente era uma festa, quando íamos visitar alguém, né, a família, era aquele É, encontro. Hoje em dia é lá no, uma mensagenzinha de bom dia, e bota aquela coisa que já mandou para não sei quantas pessoas, e aquela mensagem repete para... encaminhada que já passou por umas 100 pessoas naquela aquela mensagem de bom dia. Não que ela não é ruim, mas, assim, falar, ligar para você. E aí, Eliane, como é que tu estás? Né? Como é que tá passando? Não é? Quase a gente não vê mais as pessoas fazerem isso. Dá uma ler o livro Picos e Vales, que eu falei. Ela disse que é muito bom, e realmente. Eu Eu vou mandei ler para o também. grupo. Vou ler Eu mandei para também. o grupo ele. Eu mandei Ótimo, para o Eliane. grupo. É muito bom ele. Então, quando a gente olha, sabe, e vê que tanta coisa que a gente precisa aproveitar ainda, que a vida ela não parou, tem principalmente para as pessoas. Eu tinha uma cliente que ela disse que achava que quando ela completasse 60 anos ela ia morrer. Aí ela completou 60 anos e não morreu. E aí? Ela ficou pensando: "Oxe, eu não morri. E eu vou fazer o que agora?" Não tem, ela não criou perspectiva Ela de tem uma vida para perspectiva ela, de vida, né? Ela não delimitou é? um tempo, esse tempo aconteceu e ela não foi, ela não faleceu, mas ela se perguntou, porque eu ia falar muito bem, você agora falou, a gente tem que ter um propósito na vida. É, isso, Todos nós temos que ter. Cada qual tem o seu, deve ter, né? Deve buscar esse propósito, para sim, que a vida tenha mais sentido, porque às vezes o que nos faz também é você não saber qual é o teu propósito, porque cada pessoa tem um propósito, a gente tem que encontrar o nosso propósito. exato, exato. Nós precisamos ter esse propósito, nós precisamos, para a gente ter um objetivo, não é? Ter um alvo, uma Isso. meta. Nós precisamos, olha, a pessoa trabalha, principalmente quem trabalha muito essas questões de comércio, né? Tem aquela meta para cumprir, tem que trabalhar e cumprir aquela meta, tem que terminar o mês e tem que ter cumprido aquela meta. Faz isso, mas não tem um propósito, uma meta de vida. Não faz, não cria, e vai deixando, aí a vida vai seguindo. A vida vai seguindo do jeito que ela vai seguindo. Então, muitas vezes, as pessoas ficam agarradas com o passado, ou se não, atreladas ao futuro, esperando o que vai acontecer, E e outra, deixa de ele viver o hoje. e não Deixa de vive o viver o presente. hoje, E não não é? vive o presente. Ó, dá uma coisa bem interessante. Quando a gente sonhar, a gente tem metas, nós morremos para a vida, justamente. Ontem eu achei bem interessante. A pergunta era, eu acho que foi É, que nós a morte, precisamos ter sonhos. eu achei interessante ontem, alguém dizia numa live assim, eu espero que a morte, eu acho que foi aquela Ana Beatriz, a psiquiatra, eu acho que foi ela, disse assim, eu espero que a morte enquanto você viva. De fato, porque a gente precisa estar viva enquanto está vivendo. Né? Quantas pessoas morreram para a vida? Né? Perderam o sentido, não, acha que a vida não tem mais graça, não vê, não, como a gente está falando, né? Não tem esse propósito, então, está vivendo por viver. Então, essa pessoa realmente ela não tem, não, ela perdeu o encanto pela vida. E a gente não precisa perder esse encanto pela vida. Né? E a gente, como eu estava dizendo, a gente tem que ver o aqui e o agora. Então, cada dia é o dia mais importante, porque a gente não vive do amanhã. O ontem passou, o amanhã a gente não sabe se virar, mas o hoje é a única certeza que nós temos. E quantas vezes a gente está deixando esse hoje com essa ansiedade, sem essa perspectiva, assim, como é que eu posso dizer, com essa vontade de querer viver o amanhã, se eu estou nem vivendo o meu hoje. Então, verdade. Então, para ter uma saúde mental, nós precisamos de ver o dia de hoje. Isso. Sem esperar o que vai ser amanhã, né? Porque o amanhã não nos pertence. A gente planeja. Mas a Claro. gente não sabe se
se amanhã isso vai ser concreto, mas a gente planeja. Mas não sabe se vai dar certo. Se der certo, graças a Deus, deu certo. Não é? Se é planejar, pode acontecer ou não. É claro, se a gente está falando de perspectiva, de meta, a gente planeja. Hoje eu vou me planejar amanhã eu vou sair, amanhã eu tenho isso, eu tenho hora marcada para isso, eu tenho atendimento, tudo para amanhã. Tudo bem, mas amanhã tenho que dormir hoje tranquila, que amanhã eu vou acordar e vai dar tudo certo. Mas eu não sei se vai ser. Eu não vou estar me angustiando, querendo que chegue logo amanhã, para que tudo que eu concretizei hoje, né, pensei hoje, programei hoje, dê certo. Amanhã vai dar certo já. É ter pensamento positivo que vai dar certo. Também eu não posso viver atrelado ao passado, porque o passado passou. Ele ficou para trás, eu não vi mal o passado, não vive mais. Não passa, ele não volta mais. O que eu quero do passado? Os momentos bons que eu vivi, na minha lembrança. Aqueles momentos bons que eu vivi, na época que meus filhos eram pequenos, né? Que eu cuidava, aquilo ali passou. Mas é bom, foi bom para mim. Eu cresci, né? Então, essa memória passada, eu nem me lembro mais passou por tanto tempo ruim, eu nem me lembro mais. Eu só quero lembrar das coisas que me fizeram crescer, nas coisas boas que eu vivi. Mais nada disso. E viver o hoje. Porque hoje eu tenho saúde para viver. Eu estou vivendo hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã só o futuro a Deus pertence. Né? Eu vou me planejar, tenho um bocado de plano para amanhã. Mas amanhã de manhã eu vou ver. Amanhã, quando eu acordar amanhã. Eu planejo amanhã, mas eu preciso ver esse dia de hoje, né? Sim, sim, certo. Hoje ainda não terminou. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E é muito importante também a gente falar, né, da gratidão, né? Porque a gente Exato, exato. Amanhã, coisas, mas a gente não agradece o que a gente tem. Hoje eu agradeço a Deus pelo dia que eu vivi hoje e amanhã eu agradeço por ter acordado, porque só para de acordar, de estar viva, respirando, já é motivo de agradecer E os estudos a Deus. mostram, né? Você sabe, né? Os estudos mostram, né, que a gratidão, ela faz muito bem, né? Ela também é uma forma também de você ter a sua saúde mental. A gratidão, Exato. Né? A gratidão certo. Já pensou uma pessoa não grata, não só tudo que Deus fez na vida da pessoa, pelo sol, a natureza, a chuva, a plantação, aquela planta frondosa que te dá sombra. As pessoas não são gratas. Não são gratas, tem que se agradecer nem porque acordou, nem eu acordei. Eu acordei. Nem agradece porque acordou. Não é? Isso é importante. Nós sermos gratos a Deus. Eu aprendi a ser grata a Deus por tudo que acontece. Ser grata em tudo que acontece na minha vida. Selma, obrigada, viu? A gente vai estar terminando lá. Obrigada, Selma. A gente está terminando já, viu? Eu agradeço a vocês, a todos que puderam participar hoje conosco. Muito obrigada pela participação, Selma, Dalma, Zuleide, e outros que estão por aqui, Márcia, que estão... Acabou de entrar, a Márcia também, estou entrando. Gente, a gente está finalizando a live, mas a gente quer dizer... Maria José, pode fazer as considerações finais. Pode fazer. Eu estou agradecendo as pessoas que estão chegando aqui agora, né? Márcia está ansioso, a gente está fechando a live, mas quer dizer às pessoas, né? Cuide da sua saúde mental, né? Cuide de você. Se você vê que não está conseguindo cuidar sozinha,
buscam ajuda profissional. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, né? Quem chegou, quem não pôde ficar, quem vai assistir depois para ficar gravada. Então, fiquem à vontade para entrar no nosso direct, tá? Para sugerir outros temas. E uma boa noite para vocês. E a gente agradece. Boa noite a todas e todos que chegaram por aqui. Obrigada mais uma vez, Maria José. Obrigada. E boa noite para você também. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.